Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Que maravilha, né, cara? Não te lembra os melhores anos da tua vida? Os melhores momentos que já viveste na vida, cara, hein? No meu caso era o meu pai, né? Nos pegava no colégio de noite, né? Já era frio em Porto Alegre, 19, em Brasília, 19 horas! Parecia que todo dia, toda hora era 19 horas em Brasília. Agora, tu sabe qual é a música, né? Claro que tu sabe qual é a música. É o Guaraná. Ah, não é o Guaraná. É o Guarani. E é sobre isso que falaremos aqui. Ceci Peri! O Brasil é uma ópera tupi! O Guarani, você sabe, aquele livro que tu teve que ler, porque vai cair no Enem, porque cai no vestibular, o livro do José de Alencar. Mas a gente não vai falar do livro, cara, a gente vai falar da ópera Guarani. De quem? Do Carlos Gomes, tu tá sabendo, Carlos Gomes. Agora, tu não sabe como é que a ópera nasceu. A ópera é um retrato do colonialismo dos artistas brasileiros. Sabe por quê? Porque o Carlos Gomes estava sentado num belíssimo café, numa tarde de outono, na Itália, em Milão, na Piazza dell'Uomo, aquela extraordinária, fantástica, magnífica Praça do Coração de Milão, quando passa um vendedor ambulante de livros. Livro era uma coisa assim, de papel, tinha uma capa, tu abria, era cheio de letra, tinha gente inclusive que sabia ler, né, naquela época, e tinha gente que comprava livro, né, tinha livrarias, as pessoas iam até lá, compravam e liam. E ele estava lá sentado, história verdadeira, cara, tomando um café, 1869, quando passa esse vendedor ambulante vendendo um livro chamado Il Guarani, Romanzo Brasiliano. Cara. E o Carlos Gomes adquiriu o livro em italiano, na Itália, pirou com a história de Ceci Peri. Pirou e teve uma inspiração imediata, pegou um guardanapo, quase. Porque no dia 19 de março de 1870, a ópera estreava. Ele compôs a ópera em meses, ensaiou e a ópera estreou no Scala de Milão. No Scala de Milão, cara, que é simplesmente o maior teatro operístico do mundo, é o coração da ópera. E ele estreou Il Guarani. E ainda originalmente chamava em italiano mesmo, né? Com essa abertura que você ouviu aqui, já ouviu no início do programa, vai continuar ouvindo o tempo inteiro, né? Que foi apoderada anos depois pelo Getúlio Vargas, quando criou a Voz do Brasil, o programa radiofônico, né? Que era na época dele chamado de O Fala Sozinho. Porque começou, ninguém desligava, né? Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Pior é que tem a Hora do Brasil até hoje, né? A hora é um tormento. Com essa abertura do Carlos Gomes. E o Carlos Gomes estava lá, cara, financiado pela Lei Rouanet, cara. Pela Lei Junot, pela Lei Renault. Essa lei aí, desses artistas aí de esquerda, que foi tudo roubando do governo. Cara, o Dom Pedro II, interessado em construir a imagem de um país, aliás, construí-la à sua imagem e semelhança, contratou grandes historiadores, o Francisco de Van Hagen, entre eles, foi o grande incentivador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e resolveu fazer um braço pictórico
histórico do Brasil. Ele contratou os grandes pintores Pedro Américo e Vitor Meirelles e os enviou para a Europa, inclusive com a condição que não se deixassem influenciar pela nascente arte moderna. Tinham que ser 100% academicistas para recriarem os grandes quadros da história do Brasil. O Grito do Ipiranga, que foi pintado em Florença, cara. A Batalha do Havaí, a Batalha do Riachuelo, né? Esses quadros que viraram mais reais que a realidade foram pintados por esses pintores que estavam na Europa com bolsas dadas pelo governo, pelo Império Brasileiro, pelo Dom Pedro II. Era exatamente esse o mesmo caso do Carlos Gomes, que estava lá com uma bolsa paga pelo Dom Pedro, que queria que ele compusesse grandes temas nacionais. E ele acabou compondo esse Guarani, que é o principal música brasileira, né, de certa forma, de todos os tempos. Mas não é uma ópera extravagante, é uma ópera meio delirante, tem um cenário kitsch, né? Você vai ver o cenário aqui, tem imagens desse cenário. A melhor ópera dele foi feita um tempo depois, é A Fosca. Não é a Tosca, é a Fosca, de 1873. Mas tudo isso realmente eu estou contando porque aconteceu o seguinte: em 1889, quando teve a República, o Marechal Deodoro fez o pedido pessoal para que o Carlos Gomes compusesse o hino da República. E o Carlos Gomes, que sempre tinha sido monarquista, disse não, e não aceitou. Ao contrário do Pedro Américo, cara, que tinha pintado o Grito do Ipiranga e correndo imediatamente já virou republicano, inclusive virou deputado constituinte na Constituinte de 1891 e tratou logo de pintar o Carlos Gomes, o Tiradentes esquartejado, né? Porque, como você já viu aqui no episódio do Tiradentes, a República tinha decidido escolher o Tiradentes como seu herói nacional preferencial. O Carlos Gomes disse não, e não compôs o hino da República. E aí adivinha, né, cara? Perdeu a Lei Rouanet. Acabaram com as mamatas dele, cara. Esses artistas, tudo que vive às custas do governo. E agora, falando sério, voltou para o Brasil. Ele já estava sendo bastante criticado na Europa, a obra dele já era considerada retrógrada para a época, já tinha havido grandes avanços na ópera, ele não tinha os acompanhado. Aí ele volta para o Brasil e morre no mais completo ostracismo no Brasil em 1896. Só depois é que renasce plenamente recuperado e hoje, todos os dias às 19 horas, nem sei se se escuta ainda, mas na minha cabeça, em Brasília, são sempre 19 horas. E as notícias são todas péssimas. Tchau, tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.